Essa minha amiga que está aqui, uma vez ela falou assim, talvez a sua vida seja a última oportunidade de Deus para a vida de alguém. Fale do amor de Deus. Aonde quer que você esteja, fale do amor de Deus. Porque a gente não sabe se aquela pessoa está pensando em suicídio, se aquela pessoa está não querendo mais viver, se está querendo desistir do evangelho. Então, se você, aonde Deus te leva, você entende que a sua vida é um propósito de Deus, aonde Deus te leva, você precisa ser boca de Deus. Meu Deus. Então, quando a gente entende isso, flui diferente pra gente. Interessante, né, Marcos? Forte Brasil. Sabe, na minha concepção, tem muita gente abortando os propósitos de Deus nas suas vidas, cara. Por não aceitar os processos. Forte isso aí. Entendeu? O processo, ela faz parte de qualquer propósito, cara. Perseguição, calúnia, difamação, enfermidades, escassez, tudo isso são processos que nos edificam, cara. Paulo fala isso em Filipenses, pô. A questão todinha é que a gente aborta o propósito de Deus na nossa vida. A gente tem esse poder de abortar, cara. A gente aborta o sonho de Deus na nossa vida porque a gente não aceita o processo, cara. Meu Deus. Não, eu não quero ser perseguido, eu não quero que falem de mim, eu não quero. Cara, que propósito? Onde é que você vai chegar dessa forma? Em lugar nenhum. Vai continuar morto dentro da igreja, cara. Forte isso aí. É verdade, eu creio também. A gente só consegue curar, minha opinião, né? Quando a gente passa por aquele vale. Aí a pessoa vai... Exatamente. Eu tô com peruca. Mas ela tá careca. Eu vou perguntar por quê. Por que tu tá careca? E é por causa do testemunho. E eu tô com vergonha de quê, pô? Se é pra eu ficar careca, eu vou ficar careca, né? Tu falou uma coisa interessante, Marcão. E essa fala do Marcos, cara, ela deveria servir pra muito crente. Crente mimadinho, crente Nutella. Ele diz o seguinte, cara, daquele tempo os caras eram decapitados. Os caras perdiam a cabeça, os caras eram perseguidos, caçados, feito bicho, jogados dentro do Coliseu, devorados por leões. Hoje em dia a única coisa que tem é o quê? A pessoa vai lá na rede social e discorda da gente. A rede social tava na delegacia. Na delegacia rindo igual um condenado. Cara, lembrando da Bíblia, filho. Os caras foram crucificados de cabeça pra baixo. Cortado ao Paulo, meio. não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Corta aí que eu sei pra onde eu vou. Corta logo. Pelo amor de Deus, gente. E hoje em dia não se pode falar nada. É edificar mesmo vidas, né? É um propósito maior o que aconteceu na sua vida e tem que falar. Eu falo aí, tem a Vivi, né, que eu já chamei aqui, né? Teve o casamento restaurado, ela falou que vem, a gente vai marcar aqui. Separou do marido, voltou e casou com o mesmo marido. Meu Deus. Ué, né? Deus não é o Deus. Ele disse lá que a gente ia fazer coisas maiores que a dele, né? Do que ele fez. O Levanta e Anda acabou nas igrejas, meu filho. Por que acabou? O que você acha? Eu queria saber a sua opinião. Por que o Levanta e Anda acabou nas nossas igrejas? O que está havendo com o nosso povo? Se tem algum motivo, você acha que tem algum motivo? O que você acha? Na verdade, o erro sempre está de baixo para cima. Nunca está de cima para baixo. Então, o erro está na gente. Por que quando alguém chega na nossa igreja, numa cadeira de rodas, a gente não impõe as mãos? Porque quem está faltando com a fé é a gente. Porque se ele fala, como você disse aqui, que milagres maiores do que ele fez a gente faria, por que a gente não impõe a mão e crê no milagre maior? Meu Deus. Está na gente. A gente que deixou de crer, a gente que deixou de profetizar sobre isso, a gente deixou de impor as mãos. A gente está tão preocupado, ai meu Deus, se eu impor as mãos e não for? A gente sabe também que Deus cura quando Ele quer. Mas por que a gente não tenta? Por que a gente não impõe as mãos? Por que a gente não profetiza sobre a vida de alguém? Porque a gente deixou de crer. A gente que não tem mais fé. Porque Deus está, eu sou o mesmo. Meu Deus. Eu sou o mesmo, ontem, hoje, e vou continuar a ser. Você pode ter alterações sobre a sua fé, mas eu não mudo. A sua fé pode estar aqui em cima ou aqui embaixo, mas eu não vou mudar nunca. Entendeu? Então, é uma coisa que o erro está na gente. A gente deixou de crer, a gente deixou de profetizar. A gente crê que, tô com uma dor de cabeça, ora por mim, glória, agora. Dor de cabeça, vai embora. Poxa, tô com câncer, você ora por mim? Minha irmã, a gente sabe que a gente já começa, a gente já começa... Se limitar, né? Se limitar. Por muitas vezes, eu, quando descobri esse problema na minha saúde, também por um querer de Deus, mas eu queria ser curada. Mas pelas pessoas que estavam ao meu redor, sabia, muita gente não vinha e botava a mão sobre a minha cabeça.
Orava por todo mundo lá na frente, mas ninguém vinha orar pela Raíla. Mas teve um processo de Deus que Deus falou assim pra mim: eu quero a Raíla desse jeito. Porque até que eu fosse curada, que eu tô há 9 meses curada, eu fiquei 13 anos pedindo pra Deus pra ser curada. 13 anos falando: Deus, eu preciso ser curada. Eu quero viver um evangelho em plenitude. Se eu não falar de plenitude, eu quero a plenitude. Então, por que eu tenho que passar por isso? E querendo ou não, a gente precisa também dizer que o único Deus é Ele. A gente é homem, a gente é falho, a gente é limitado, a gente tem debilidades. E eu me lembro perfeitamente que teve período, sim. Eu não estou romantizando hora nenhuma o que eu passei aqui, porque de fato doeu muito. Eu senti no meu corpo, eu senti as alterações, era o meu corpo que estava padecendo. Mas teve momentos, sim, que eu falei: por que eu? Porque quando tudo começou, eu estava no teu altar dizendo que o Senhor era fiel. Por que o Senhor me escolheu para passar por isso? E daí que surgiu essa frase na minha vida. A frase do seguinte: eu estava internada no Hospital Rocha Faria e eu já estava com dificuldade de enxergar, ainda não tinha apagado tudo, estava com dificuldade de enxergar dessa vista. E aí, eu, por conta do excesso de luz que ficava no hospital o tempo inteiro acesa, eu colocava sempre um tampão no olho, porque aquilo me incomodava muito. E minha mãe estava trocando de plantão com a minha irmã ia assumir, minha mãe ia embora para casa para dormir. E minha irmã ia assumir para ficar comigo internada. E eu me lembro que eu tinha questionado para Deus. Eu falei: por que o Senhor me escolheu para passar por isso? Eu estava no teu altar, falando que o Senhor era fiel, e eu caí morta em cima do altar e está me passando por passar por isso. Por que o Senhor não escolheu alguém lá de fora, uma menina lá da rua, para trazer para perto? Uma menina que ainda não te recebeu, uma pessoa que ainda não te conhece, para trazer para perto. Não, tudo não traz, não é para trazer o Senhor para perto da gente? Por que o Senhor me escolheu se eu já estava perto? Se eu já estava na tua casa, se eu já estava dizendo que o Senhor era fiel? Por que a mim? Daí que surgiu a frase que eu sempre falo. Minha irmã chegou, eu não tinha falado isso para fora, eu falei com Deus no meu íntimo. E aí minha irmã chegou, trocou de plantão, e ela veio no meu ouvido e falou assim: Raíla, não questiona. Porque Deus achou em você a capacidade de exercer o milagre que Ele quer que as pessoas vejam. Só vive. Meu Deus. Só vive. Então, eu sempre carrego essa frase pro resto da minha vida. Eu vou continuar carregando. Deus achou em nós a capacidade de exercer processos e milagres que nós vamos viver, porque o milagre será nosso, né? Para que outras pessoas sejam alcançadas, para que edifique outras pessoas. Porque Deus quer trazer outras pessoas para perto, e a nossa vida vai ser isso. Vai ser o canal. Meu Deus. Então, eu comecei a entender a partir deste momento que a minha vida estava sendo um canal de Deus para outras pessoas. Então, eu precisava passar por aquilo. Dali, eu comecei a entender que não se tratava do meu sofrimento. Que Deus não olhou para mim e falou assim: vou ver a Raíla sofrer. Vou permitir Raíla para passar por isso, porque eu quero ver o sofrimento dela. Não. Nenhum processo que Deus nos permite passar é porque Ele quer nos ver sofrer. Tem seus propósitos. Tem aquele, ele vai nos trazer para perto também, mas tem outro propósito de trazer outras pessoas, edificar outras pessoas. É o que eu sempre fico ratificando sobre isso. Meu Deus. Meu Forte Deus.